Olá pessoal, eu sou Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal e aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade. Eu encontrei um livro muito interessante sobre a vida de Winston Churchill, este livro aqui. Mas este livro não fala somente da biografia de Churchill, fala especialmente como os propósitos divinos marcaram a vida deste grande líder da história. Winston Churchill é pouco conhecido entre os estudantes do ensino médio e do ensino superior. Pasmem, um líder que defendeu o mundo de um dos maiores tiranos da humanidade, Hitler. Ele foi um pivô, o articulador da derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E este livro vai tratar desse aspecto espiritual que esse líder tem. É por isso que esse assunto se torna muito interessante e muito atual. Porque nós, seguindo o exemplo de Churchill, poderemos também conquistar o nosso espaço de liberdade e combater os líderes que hoje buscam impor ditaduras no mundo inteiro. Então sejam bem-vindos a esse estudo. Eu vou trazer para vocês este livro, recomendo a leitura, e ele foi escrito pelo bisneto de Churchill, o senhor Jonathan Sandys, e Wallace Haley, que é um ex-funcionário da Casa Branca. É um livro muito especial, muito importante para que todos nós possamos também ter esta conexão. Sejam muito bem-vindos e se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece, compartilha para que mais pessoas possam também ganhar esse conhecimento maravilhoso. Vejam as imagens de Churchill quando criança, quando jovem, e já ainda bem jovem, quando já começa a se preparar para ser esse grande líder. Desde a infância, ele traz em si a certeza de sua missão espiritual. Ele fala e comenta que veio para o mundo com uma grande missão e que no momento certo o seu coração irá mostrar que esta missão vai se realizar. Churchill, na infância e na adolescência, era muito peculiar. Desde pequeno, falava o que pensava e agia de acordo com os seus anseios, com as suas ideias. Por isso, ele foi considerado um aluno rebelde, um aluno muitas vezes fora dos padrões, que não aceitava todas as colocações de que vinham para o seu tempo. E por isso era considerado um mau aluno, um aluno que não respeitava todas as regras. Ele se colocava muitas vezes e apenas seguia os seus instintos, as suas ideias. Desde criança ele é assim. Muitas vezes foi hostilizado pelo seu pai, que não acreditava que o filho ia ter uma vida de prosperidade ou que ia ser um lorde, assim como ele mesmo era. Churchill era filho de nobres e isso impactou muito na vida dele. A infância de Churchill teve a influência dessas três personagens importantes que eu vou citar para você agora. O seu pai, o Lord Randolph Churchill, que era um homem do poder, um homem que transitava na cúpula do poder e vivia cercado de reuniões e afazeres que pouco dava tempo para dar atenção ao seu filho Churchill. Ele foi um homem sóbrio, duro, que muitas vezes colocou Churchill em situações difíceis, porque cobrava muito que Churchill fosse aquele homem que invadisse os espaços de poder com mais velocidade, e muitas vezes Churchill, seguindo sua intuição, não alcançou aquilo que o pai queria de uma forma rápida. A sua mãe, Jane Jerome, era americana, casada com um inglês, vivia na Inglaterra,
mas sempre preocupada com festas, com a vida social, e deixava Churchill também mais em casa, solitário, aos cuidados da senhora Elizabeth Everest, que foi a sua governanta. E Elizabeth Everest foi um marco importantíssimo para Churchill. Ela era muito religiosa, uma cristã convicta, leitora da Bíblia Sagrada, e passou os valores espirituais para Churchill. Esses valores ficaram impregnados na sua personalidade e ele trouxe para a sua prática, para o seu cotidiano, para a sua política, para a forma como lidava com as pessoas, essa dimensão espiritual cristã que foi trabalhada pela sua governanta Elizabeth Everest. Ele tem muito o que agradecer, e nós também. Se não fosse ela, Churchill não seria fundamentado nessa prática tão maravilhosa que é o cristianismo, e que foi em cima da defesa dos valores cristãos, dos valores ocidentais, que Churchill construiu toda a sua trajetória. Essas imagens se aproximam mais daquele Churchill que nós conhecemos, que foi fotografado, que viveu na mídia da época, e essas duas imagens representam muito bem este homem, que fazia esse símbolo que parece paz e amor, mas era um símbolo indecente para a época. E ele falava, eu faço esse símbolo para Hitler. Ele sempre brincava, ele era de um humor sagaz, inteligentíssimo. A sua carreira foi muito brilhante nesse sentido. Ele era militar e jornalista desde jovem. Muitas vezes participou de guerras como um jornalista. Ele era deputado na Primeira Guerra, foi ministro do Comércio e do Interior, foi lorde do almirantado da Marinha, ministro das Munições e chanceler do Tesouro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sua carreira tomou impulso. Foi primeiro-ministro e participou da vitória em 1945. No pós-guerra, continuou com seu segundo mandato de primeiro-ministro. Recebeu um prêmio Nobel de Literatura em 1953. Se aposentou em 65 e faleceu no dia 24 de janeiro de 1965. Esta é apenas uma síntese. Está longe de mim aqui falar de toda a biografia desse grande líder. Vamos apenas situá-la na história para perceber as suas conexões e perceber também quão grande foi a sua contribuição para o mundo civilizado atual. Winston Churchill participou de muitas batalhas no fronte. Algumas delas eu trago descritas aqui. Participou de batalhas como soldado e também como jornalista no fronte, para mandar as notícias da guerra. Ele participou em 1898 da Guerra Anglo-Sudanesa, na Batalha de Omdurman, como oficial do exército britânico. Em 1899, participou da Guerra dos Boeres. Na Primeira Guerra Mundial, participou também como primeiro lorde do almirantado. Participou do serviço militar na França e como ministro da munição também na Primeira Guerra Mundial. Esta imagem mostra quando ele foi preso durante o período que esteve na Guerra dos Boeres. A sua fuga foi tão fantástica, tão milagrosa, marcada pela presença divina, pela intuição espiritual, que ele conseguiu vencer, sair do local onde estava preso de uma maneira fantástica, descrita muito bem, contada neste livro que eu estou falando para vocês. Vale a pena conferir. Essa marcação de um X está marcando quem é o Churchill, muito jovem, preso neste período da Guerra dos Boeres. Vejam como é grande a experiência de Churchill com a guerra. Quando não estava no fronte, quando não estava na luta, ele estava como estrategista. Na Batalha da Grã-Bretanha, em 1940, ele esteve presente. Na Batalha do Atlântico, de 39 a 45. Na Batalha de El Alamein, em 1942. E no desembarque da Normandia, em 1944.
quando ele salvou 338 mil soldados com sua estratégia de saída de guerra. Salvou esses soldados, mesmo em desacordo com a opinião dos grandes líderes, que diziam para ele que não ia valer a pena, porque ia deixar muito material bélico para trás. Isso ia significar perder muito dinheiro, mas mesmo assim, ele, com a sua luta pelo povo inglês, pelos seus soldados, que ele sempre teve muita consideração, salvou todas essas pessoas. Nós sabemos que no final da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, Hitler foi proibido de se rearmar, porque a Alemanha foi responsável pela Primeira Guerra. E Hitler foi o seu soldado que viveu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Hitler se recompôs, se tornou um líder na Alemanha e começou a se armar. Winston Churchill foi um dos primeiros a dizer, a comentar, que era necessário prestar atenção para as ameaças que a Alemanha vinha demonstrando. Mas ele foi desacreditado. Em 1933, Churchill alertou que a Alemanha estava se rearmando secretamente e violando o Tratado de Versalhes. Em 1934, ele denunciou que Hitler estava expandindo suas forças armadas. Em 1936, Hitler enviou tropas para a Alemanha. Em 1938, avisou para não ceder a Hitler. Em 1939, ficou evidente que Hitler não respeitava acordos. Então, Churchill deve ter ficado muito angustiado, porque ele estava enxergando um fato que as outras pessoas não estavam. Ele estava percebendo o avanço da Alemanha e o mal que Hitler representava, enquanto os outros líderes achavam que era possível negociar com Hitler. Mas isso foi crescendo e a guerra foi se aproximando. Em 1940, Londres foi bombardeada. Vejam aqui algumas imagens. E ele continuou com seus discursos árduos, comentando o perigo que era o avanço dos nazistas. Aspas. Vocês perguntam qual é o nosso objetivo? Eu posso responder com uma só palavra: vitória, vitória, a qualquer custo. Vitória apesar de todo o terror. Vitória por mais longo e difícil que o caminho possa ser, pois sem vitória não há sobrevivência. Esse discurso ele fez na Câmara dos Comuns em maio de 1940. Então, nós também precisamos perceber que nós temos que contar com a vitória. Nós não podemos deixar os tiranos tomarem conta das nações. Nós precisamos lutar juntos contra a tirania desses que ainda existem, que querem realmente destruir a obra da civilização ocidental, destruir a obra do Cristo civilizatório. Aqueles que trabalham para o mal, assim como Hitler trabalhava. Ainda existem pessoas que estão, mesmo aqui no nosso país, lutando para destruir tudo que construímos no Ocidente. Outro discurso magnífico do grande Churchill é um discurso que fala para nunca se render. Aspas. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas. Lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos. Esse discurso foi falado após a evacuação em Dunkerque. E na Câmara dos Comuns, em junho de 1940, no ápice da guerra, Churchill faz mais um discurso magnânimo. Se falharmos, então, o mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos, incluindo tudo que conhecemos, que nos é caro, afundará nos abismos de uma nova idade das trevas, tornada mais sinistra e talvez mais prolongada pelas luzes da ciência pervertida. Olha como ele fala também de uma ciência pervertida, uma ciência a serviço dos poderosos e da destruição. Nossa, quanta coincidência! Nós hoje ainda vivemos essas situações. Quando tivemos a pandemia de um vírus criado em laboratório para matar aos milhares. Neste livro que eu falo para vocês, que se chama Deus e Churchill, está descrito em muitos momentos
as reflexões que ele faz sobre os evangelhos, sobre as falas de Jesus. Maravilhosos períodos em que ele se reporta a essa grandiosa e soberana sabedoria, os princípios cristãos. E eu trouxe esse trecho para que a gente possa observar. Ele se baseava nos fundamentos da Bíblia Sagrada. Ele reconhece o orgulho saudável, mas rejeita a arrogância destrutiva. Usa riqueza e força para servir e não para dominar. Valoriza e promove o disciplinado autocontrole, tornando possível a verdadeira liberdade. Reconhece os 10 mandamentos como base de toda a moralidade e da lei. Celebra e encoraja a verdadeira coragem e não a mera valentia. Ele traz isso não só nas suas falas, nos seus discursos, como na sua prática. No momento em que ele é vencedor, ele respeita que ele foi vencido. Ele encoraja as pessoas que estão sofrendo. Ele está do lado das pessoas quando a cidade está toda destruída. Ele vai para junto do povo, chorar com eles e continuando a levantar a moral da população, falando que eles nunca vão se render, que não se pode se render ao mal, que o mal não pode ser negociado, que os valores e os princípios não são negociáveis. E isso é uma marca muito profunda da sua fala e da sua ação. A sua sensibilidade extrapolava. Em alguns momentos ele foi descartado pelos poderosos porque achavam que ele era inconveniente, que ele era tratado como um louco muitas vezes. Os seus discursos, muitas vezes, antes de serem comprovados pelos fatos, foram tratados como menores, como aqueles que não acreditavam que ele seria realmente quem ele era. E ele mostrava sua sensibilidade também na pintura. Ele foi pintor. Nos anos de ostracismo, naqueles períodos em que ele não estava no comando, porque ele era descartado realmente por aqueles que estavam no poder. Churchill se dedicou à pintura e pintou mais de 500 telas com estilo impressionista, inspirado por Monet. Algumas telas estão aqui, mas se você colocar no YouTube, se você colocar em outras plataformas no Google, buscando as imagens das pinturas de Churchill, você vai se surpreender. Este homem tão certeiro com a voz, tão empolgado com salvar a civilização ocidental, este homem guerreiro do fronte, este homem que é um soldado ao lado dos seus homens, este homem que é um articulador no Congresso, ele é também um artista sensível à natureza, que observa e pinta nos seus momentos de muita tristeza e solidão, porque ele gostava mesmo de estar em contato com o povo, com seu público, com a política, com as ações do mundo. Mas a pintura preenche o seu coração. E uma grande mulher para Churchill foi a sua esposa Clementine. Um amor vigoroso, apaixonado. Clementine foi muito mais do que sua esposa, foi sua confidente, conselheira e apoio emocional. Viveram um amor verdadeiro de respeito mútuo. Eles trocavam cartas apaixonadas, mesmo durante a guerra. Oh, que coisa linda, importante para um grande homem. Ter este lastro que segura e sustenta o seu emocional nos momentos mais difíceis. Clementine foi essa mulher. Deus preparou Churchill em todos os momentos, desde a infância. Desde que ele teve contato com a sua segunda mãe, Elizabeth Everest, e a sua esposa Clementine deu continuidade a este apoio fundamental para que ele pudesse enfrentar esses monstros da atualidade. Quando a Inglaterra já estava cansada, exausta da guerra, e quando a França já estava tomada, a metade da França já estava tomada pelos nazistas, e não se via mais saída, Churchill ainda foi em busca de apoio no mundo inteiro, porque sabia da necessidade de salvar o Ocidente. No Reino Unido, Winston Churchill
Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, nos Estados Unidos. Se não fosse os Estados Unidos, o apoio dos Estados Unidos, a gente não teria avançado. A União Soviética, Joseph Stalin, que era aquele louco que perseguia milhares, mas que nesse momento era necessário se unir a Stalin, porque era o fronte do Oriente. Ele precisava bater Hitler dos dois lados, no Oriente e no Ocidente. E Stalin, neste momento, era fundamental. Na China, Chiang Kai-shek. E na França, Charles de Gaulle. Se não fossem esses líderes unidos a Churchill, que fez da sua diplomacia muito necessária de unir esses líderes, nós estaríamos hoje perdidos, porque Hitler teria vencido e teria eliminado aos milhares, nós brasileiros, que seríamos de nós mestiços, quando Hitler pregava uma raça pura. Temos que agradecer demais a Winston Churchill e todos aqueles que naquele momento deram essa força para o mundo. Eu acredito verdadeiramente que Deus trabalha na vida de todos nós, na vida de cada um de nós e na vida de todas as nações. Eu li um livro que eu já descrevi aqui no canal, de Emmanuel, A Caminho da Luz. E ele cita os nomes da história e fala da preparação espiritual que cada um desses tiveram antes de nascer no planeta. Se este livro tivesse sido escrito um pouco depois da era Churchill, com certeza Churchill estaria ali descrito como um colaborador de Jesus para manter a sua obra no planeta, para proteger o Ocidente. Então eu recomendo para vocês esse livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Se você for livre, for um livre pensador assim como eu sou, é capaz de enveredar pelas obras do Chico e descobrir como muitos homens vieram a este planeta e ainda continuam vindo para nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, porque estamos todos a caminho da luz. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por ficar aqui comigo até o final e deixe seu like, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta e sejam felizes. Vamos continuar lutando, vamos lutar pelo nosso Brasil querido, para que os tiranos não tenham poder de destruir nossa nação. Graças a Deus.